outro olhar. Senhor Diretor-Geral da Afrosondagem, a empresa acaba de publicar dados sobre a percepção dos cabo-verdianos relativamente ao sector da saúde. A maioria está satisfeita? Estes são os dados relativos ao inquérito sobre a qualidade da democracia e da governação em Cabo Verde, que nós realizamos em 2024, e no âmbito da divulgação por temas, neste momento estamos a divulgar o tema sobre a saúde. Não, a maioria dos cabo-verdianos não estão satisfeitos, pelo contrário, os dados indicam que a maioria dos cabo-verdianos avaliou negativamente o desempenho do governo neste setor, ou seja, cerca de 67% dos cabo-verdianos avaliaram negativamente o desempenho do governo neste setor. Particularmente nas zonas urbanas, tanto mais cerca de 70%, 70 em cada 100 cabo-verdianos avaliam negativamente, assim como também os jovens são os mais críticos comparativamente às pessoas com mais idade. Também as pessoas, quanto maior o nível de instrução, maior é o senso crítico dessas pessoas. Isso, quando nós vemos tanto a avaliação negativa do desempenho do governo no setor da saúde, tem a ver com vários aspectos. Um desses aspectos está ligado à questão da preocupação que os cabo-verdianos têm por não poderem obter ou pagar os cuidados médicos necessários. Portanto, cerca de 75% dos cabo-verdianos dizem estar muito preocupados com o fato dele ou alguém dentro da sua família ficar doente e não poder obter ou pagar os cuidados médicos necessários. A isso também se junta outros fatos, tem a ver, por exemplo, com falta de cobertura da assistência médica. É verdade que boa parte dos cabo-verdianos tem cobertura da assistência médica, tanto mais de 60%, mas também uma parte, cerca de 37%, ou seja, cerca de 40 em cada 100, dizem tanto não ter cobertura de assistência médica. Isso afeta mais homens do que mulheres, tanto 43% de homens contra 33% de mulheres. Também afeta as pessoas com menor nível de escolaridade, assim também como afeta os jovens, naturalmente, porque os jovens, boa parte dos jovens ainda estão a estudar ou estão desempregados. Estão preocupados, mas também há um outro aspecto que também se deve ser analisado e que contribui, de certeza, para essa avaliação negativa, tem a ver com a dificuldade em obter os cuidados ou serviços médicos. Nós perguntamos aos cabo-verdianos, nos últimos 12 meses, isso refere-se a agosto de 2023 a julho de 2024, se contactou algum centro de saúde ou hospital. Portanto, se sim, aqui é a resposta das pessoas que responderam sim, se foi difícil ou fácil obter os cuidados ou serviços médicos de que necessitava. Aqui temos cerca de 47%, quase a metade das pessoas, dizem tanto que foi difícil obter os serviços médicos de que necessitavam. Aqui, mais uma vez, nas zonas urbanas, os problemas são maiores, tanto cerca de 50% dos residentes das zonas urbanas dizem tanto, que tiveram tanto, que foi difícil ou muito difícil, contra 40% nas zonas rurais, que têm menos demanda para os serviços de saúde. Também as pessoas mais jovens são aquelas tanto, que mais reclamam, tanto 49%, 58% entre as pessoas com 26 e 35 anos, contra 33% das pessoas tanto mais idosas, a partir dos 56 anos, e também as pessoas com muita pobreza vivida, ou seja, quanto menor o nível de rendimento, maior tanto é a dificuldade em obter os cuidados ou os serviços médicos de que necessitam. O vosso estudo não chega, por exemplo, a esclarecer as pessoas, o impacto das políticas sociais a nível do cadastro, as isenções no pagamento das taxas. O estudo não analisa globalmente a saúde como um todo ou há diferenciações por sectores?
é analisar tanto a saúde no seu todo. Okay? Os cabo-verdianos falam das suas experiências nos últimos 12 meses relativamente ao acesso aos serviços de saúde. Portanto, é isso que está em causa. Por exemplo, se reparar, nós temos aqui, para além das questões relativas à preocupação por não poder pagar ou obter os cuidados médicos necessários, portanto, isso não obstante o fato de haver taxas, de haver boa parte de isenção para as pessoas com o nível de rendimento mais baixo, mas também é verdade que as pessoas têm muita dificuldade em conseguir um serviço de saúde. Temos aqui cerca de metade dizem ter dificuldade em obter os cuidados ou serviços médicos de que necessitam. Também é preciso ver também, então, aqui um dado interessante, tem a ver com, para além da frequência que as pessoas vão ao hospital por tudo quanto é motivo, é verdade, este é um dos problemas que nós temos, mas também há problemas relatados pelos cabo-verdianos. Nós perguntamos se teve algum destes problemas, como numa visita, na tentativa de uma consulta num hospital durante os 12 meses, por exemplo, falta de medicamentos, problemas como falta de médicos e por aí além, e os resultados também são claros, tanto nessa matéria. Nós vemos cerca de 66% dos cabo-verdianos reclamam um longo tempo de espera para conseguirem uma consulta. Não é o fato das consultas, boa parte das especialidades serem gratuitas para as pessoas de baixa renda, isso é uma verdade, mas também, por outro lado, o acesso à saúde, em boa parte dos casos, não é feito em tempo útil. Basta ver que 2 em cada 3 cabo-verdianos dizem que levaram muito tempo à espera para conseguirem uma consulta. Assim como também cerca de 36% disseram tanto que tinha ausência de médicos ou de outro pessoal médico. Aqui basta ver, esse tanto é um aspecto que já foi constatado e diagnosticado dentro do Ministério da Saúde. Tanto é que o próprio Ministro da Saúde recentemente disse que ia viajar tanto para Cuba no sentido de conseguir contratar 70 médicos para suprir algumas das necessidades em termos de médicos nos hospitais centrais e também nas estruturas de saúde. Então, claramente, são dados que a população vem manifestando a sua preocupação e também, neste caso em concreto, temos uma medida já a ser adotada pelo novo Ministro da Saúde, tem a ver com a contratação de novos médicos. Então, são problemas relativos ao acesso, mesmo que em muitos casos, tanto há uma certa facilidade em termos de pagamento ou de não pagamento, mas também há problemas, seja com ausência de médicos, seja também com falta de medicamentos ou de outros materiais. Também aqui temos cerca de 34% dos cabo-verdianos reclamam falta de medicamentos ou de outros materiais e a mesma proporção também reclama de custos elevados que os impediram a ter acesso a cuidados ou medicamentos. Mas falta de medicamentos nas estruturas de saúde? Sim, nas estruturas de saúde, seja nos hospitais centrais ou também seja nas próprias farmácias onde os pacientes vão à procura dos medicamentos. O estudo indica que nos centros urbanos há mais dificuldade do que nas zonas rurais, mas à partida deveria ser o contrário, não é? Há mais estruturas de saúde nos centros urbanos, há mais mobilidade e há mais profissionais de saúde. Então, pode-se concluir que nas zonas rurais a demanda não é porque as pessoas estão com saúde? A associação não é direta. A verdade é que a demanda para as estruturas de saúde nos centros urbanos é bem maior. Basta ver, até porque boa parte das pessoas que residem nas zonas rurais demandam a estrutura de saúde central, que são os hospitais centrais. Daí há uma forte demanda
junto dos hospitais centrais, talvez pelo fato de ainda existir um problema na triagem das pessoas que demandam para as estruturas de saúde, e aí, nesse sentido, tanto há uma maior concentração das pessoas, há uma maior procura para as unidades centrais, que são os hospitais centrais da Praia e de São Vicente, e também da própria Santa Catarina. Isso acaba por congestionar essas estruturas de saúde, não obstante estarem concentradas boa parte do pessoal médico e das especialidades nessas estruturas de saúde. O vosso estudo não dá indicações se os cabo-verdianos preferem estruturas públicas ou privadas? Os cabo-verdianos querem ter acesso aos serviços de saúde e, de preferência, tanto que seja nas estruturas de saúde públicas, porque normalmente são gratuitas e boa parte das pessoas não têm condições financeiras para pagarem nas estruturas de saúde. Aliás, você deve saber que em Cabo Verde, boa parte das famílias mais pobres consegue ainda ter acesso às estruturas privadas porque têm apoio dos familiares, seja tanto aqui no país, a nível interno, ou seja, os familiares que estão fora e ajudam. Portanto, aqui há até um aspecto interessante, que é da grande solidariedade por parte dos cabo-verdianos, que ajudam as pessoas com menos rendimento a terem acesso às estruturas de saúde. Mas é claro que os custos, nesse momento, estão elevados para as famílias cabo-verdianas, tanto segundo o que diz aqui o estudo, tanto a maioria dos cabo-verdianos dizem isso. O vosso estudo não avalia os profissionais? Não há nenhuma avaliação dos profissionais em concreto, não há. Outro olhar.